Há milhões de anos, antes de existirem cidades, computadores ou pirâmides, nós éramos apenas mais uma espécie tentando sobreviver. Imagine um mundo sem gente, sem tecnologia, sem nada além de florestas, rios e animais selvagens. Foi nesse cenário que nossos ancestrais deram os primeiros passos em pé, aprendendo a usar as mãos para manipular objetos e transformar pedras em ferramentas. Se avançarmos até cerca de 1,9 milhão de anos atrás, veremos o Homo erectus, o primeiro humano a deixar a África e explorar outros continentes. Eles dominaram fogo, aprenderam a caçar em grupo e começaram a viver em pequenas comunidades ao redor das chamas. Cada avanço, por menor que pareça, foi um passo gigantesco para a humanidade. Nos próximos minutos, você vai acompanhar a incrível jornada da nossa espécie, das cavernas às primeiras cidades, das ferramentas de pedra à escrita, dos impérios antigos às grandes civilizações que moldaram o mundo. Prepare-se para viajar milhões de anos em poucos minutos e descobrir como chegamos até aqui. Há 400 mil anos aparecem os Neandertais, fortes, inteligentes, adaptados ao frio da Europa e da Ásia, fabricavam ferramentas avançadas e até enterravam seus mortos com rituais. Durante muito tempo pensamos que eram brutos, mas hoje sabemos que parte deles vive em nós. Até 2% do nosso DNA ainda é neandertal. Então, chega o Homo sapiens, nossa espécie, surgida na África há cerca de 300 mil anos. O que nos diferenciava? A imaginação. A capacidade de contar histórias, criar símbolos e cooperar em grupos cada vez maiores. Isso foi o que nos permitiu dominar o mundo. Há 40 mil anos, começamos a nos espalhar pelo planeta. Cruzamos desertos, mares e montanhas. Pintamos cavernas com imagens de animais, criamos instrumentos musicais e símbolos que representavam nossas ideias. Essa revolução cognitiva foi o início de tudo que hoje chamamos de cultura. Por volta de 10 mil anos atrás, a humanidade deu outro salto, a agricultura. Nas férteis terras da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, o homem deixou de depender apenas da caça e da coleta. Agora, podia cultivar trigo, cevada e domesticar animais. Isso nos prendeu ao solo, mas nos deu aldeias, vilas e, pouco depois, cidades. Na Mesopotâmia, nasceu Uruk, uma das primeiras grandes cidades da história, com mais de 50 mil habitantes. Foi lá que surgiu a escrita cuneiforme, usada para registrar impostos, comércio e até histórias como a Epopeia de Gilgamesh, considerada a primeira obra literária da humanidade. Enquanto isso, no Vale do Indo, florescia outra civilização avançada, conhecida por algo que parece muito moderno: sistemas de esgoto e drenagem. Suas cidades eram planejadas, limpas e organizadas, algo que muitos povos só conseguiriam milhares de anos depois. Em Egito, às margens do Nilo, os faraós ergueram as gigantescas pirâmides. Mais do que túmulos, eram símbolos de poder e eternidade. Acreditava-se que o faraó, ao morrer, continuaria governando no além. Por isso, seu corpo era cuidadosamente mumificado, e junto a ele, tesouros e oferendas para a vida após a morte. Na China antiga, as cheias do Rio Amarelo representavam vida e destruição, ao mesmo tempo. Diz a lenda que Yu, o Grande, dedicou 13 anos de sua vida a controlar as águas, construindo diques e canais. Seu sucesso deu origem à primeira dinastia chinesa e à ideia de que o poder deve seguir o mérito. Por volta de 1772 anos antes de Cristo, na Babilônia, o rei Hammurabi mandou gravar em pedra um conjunto de 282 leis. Era o Código de Hammurabi, um dos primeiros sistemas de justiça da história. Olho por olho, dente por dente. Nem todos eram iguais perante a lei, mas foi o início de algo que moldaria as sociedades até hoje. Enquanto isso, na Grécia, surgiam as cidades-estado: Micenas, Troia, Esparta e Atenas, cada uma com sua própria forma de governo, cultura e identidade. Foi ali que nasceram ideias de democracia, filosofia, teatro
e esportes que ecoam até os dias atuais. E assim, passo a passo, impérios se levantaram e caíram. Do Egito aos romanos, da China às Américas, cada civilização deixou sua marca. Todas essas histórias se conectam em uma só linha do tempo, a da humanidade. Uma jornada de milhões de anos, feita de guerras e invenções, de destruições e criações, de erros e descobertas.